Função é uma relação entre dois conjuntos, estabelecida por uma lei de formação em que para cada valor do conjunto domínio, tem-se um único valor no conjunto contradomínio a ele associado. Naquela definição, eu tenho vários pontos importantes que eu gostaria de parar neles e explicar melhor. A função é uma relação entre dois conjuntos, né? Bom, esses dois conjuntos são o domínio e o contradomínio. O domínio, eles vão ser, no exemplo que eu dei, dos quadradinhos, eles serão os próprios quadradinhos. A gente relacionava o número de palitos que a gente encontrava com o número de quadradinhos que a gente tinha. Então, o número de quadradinhos vem, de certa forma, antes do número de palitos. Porque se eu tenho 5 quadradinhos, né, no exemplo que eu dei, se eu tenho 5 quadradinhos, né, eu tenho que descobrir quantos palitinhos eu vou precisar, para quantos palitinhos eu vou precisar para poder formar esses 5 quadradinhos, né? Se eu quero formar 10 quadradinhos, a gente viu que era 16 no caso. Se eu quero formar 10, eu vou ter que pensar quantos palitinhos eu vou utilizar para formar esses 10 quadradinhos. Bom, no caso seria 31, né? E o que é contradomínio? O contradomínio é o conjunto dos valores possíveis que essa função pode ter. Basicamente, o contradomínio daquela função era o conjunto dos números naturais, né? Isso, relembrando um pouco dos assuntos anteriores, seria seria o conjunto dos números naturais. Por quê? Porque 1 fazia parte do contradomínio, 2 fazia parte, 3, 4, 5, todos os números naturais. Igor, por que não poderiam ser os números inteiros? Porque os inteiros têm um número negativo. E certamente, como a gente estava encontrando quadradinhos, a gente não ia encontrar nenhum quadradinho com, sei lá, menos 5 palitos ou menos 4 palitos, certo? Porque esse valor era impossível. Como esse valor era impossível, então, porque a gente estava tratando de figuras, né? Como esse valor é impossível, a gente não coloca ele no contradomínio. O conjunto domínio também seria o conjunto dos números naturais. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 0 quadradinhos, certo? E tem um terceiro conjunto importante aqui que eu não coloquei, que é o conjunto imagem. No caso é 4, 7, 10, 13, 16, né? O conjunto imagem são os valores que realmente a função chega nela. Bom, outro ponto importante é a lei de formação. A lei de formação é a fórmula que a gente encontra para relacionar o domínio com o contradomínio, né? Aqui eu escrevi duas leis de formações como exemplo, né? No primeiro, eu tenho que o valor que eu encontrar, o y no caso seriam os valores do contradomínio. Os valores do contradomínio serão 5 vezes o número dos valores de cada valor do domínio. E o segundo exemplo, eu tenho 2x mais 2, né? Bom, eu posso pegar valores, por exemplo, 1 e colocar no lugar do x, aí eu vou encontrar um valor de y. É assim que funciona a função, basicamente. Por exemplo, para 1 vezes 2 é 2, mais 2, 4. Então, se tiver 1 no domínio dessa função, no contradomínio vou encontrar 4. Eu tenho que ter o 4, eu vou encontrar o 4. Se x for igual a 5, né? 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, se 5 estiver no domínio, eu tenho que encontrar 12 no contradomínio, certo? E a terceira informação daquela definição é que para cada valor no domínio, eu tenho um valor no contradomínio. E esse valor é único.
tá? Isso é muito importante, que o valor seja único. Digamos que, por acaso, para um valor de x, eu encontre dois valores diferentes, né? Eu encontre dois valores diferentes de y. Não vai ser uma função, né? Isso é regra, da definição, e a gente chama isso de relação biunívoca. E vocês lembram do diagrama de Venn? Bom, o diagrama de Venn, a gente usava ele para representar conjuntos e para representar interseção de conjuntos, diferença de conjuntos. A gente representava vários conjuntos com ele. E a gente consegue representar também funções com ele. Eu trouxe aqui um exemplo de 4 diagramas e a gente vai falar. Eu vou começar por esse aqui que está mais embaixo. Perdão, esse aqui que está mais embaixo, porque ele está aqui para me lembrar de também dizer que a gente pode chamar esse diagrama de diagrama de flechas, tá? Nesse diagrama, eu tenho A como sendo o conjunto domínio, porque é da onde a setinha está saindo. Eu tenho B, que é o conjunto contradomínio, e eu tenho as setinhas. Tá, o que as setinhas representam? As setinhas representam a função. Igor, eu tenho 3 setinhas, eu tenho 3 funções? Não, tenho uma função que ela está representada nesse diagrama pelas setinhas. Por exemplo, aqui o 2 está ligado ao 4, o 3 ao 5 e o 4 ao 6. A gente pode então pensar nessa lei de formação como sendo x mais 2, né? 2 mais 2, 4, 3 mais 2, 5, 4 mais 2, 6. Eu tenho o 2 ligado ao 0, o 3 ligado ao 1, o 4 ligado ao 2 e o 5 ligado ao 3, certo? E eu tenho no contradomínio o 4 sem estar com nenhuma ligação. Isso aqui deixa de ser uma função porque o 4 está sem nenhuma ligação? A resposta é não. O que a definição diz? Ela diz que para cada valor no domínio, eu tenho um único valor no contradomínio. Bom, se no meu domínio eu tenho 2, 3, 4 e 5, e se no contradomínio eles estão ligados cada um a um único valor, então isso aqui é uma função. Não importa se esse 4 aqui está sobrando. Esse exemplo aqui, 1 ligado a 2, 2 ligado a 3, o 3 ligado ao 4, o 4 ligado ao 5 e o 5 ligado ao 6. E eu tenho o 1 e o 7 do contradomínio que não estão sendo atingidos por nenhuma flecha. Não tenho nenhuma ligação com o conjunto domínio. O que isso significa? Isso significa que é uma função também. Porque para cada valor do domínio, eu tenho um único valor no contradomínio a ele relacionado. Agora vamos olhar para o exemplo aqui do começo do canto superior direito de vocês. Eu acho que é direito. Tenho 0 ligado ao 0. Eu tenho 4 ligado ao menos 2, mas eu também tenho 4 ligado ao 2. Olha só, isso aqui não é uma função. Por que não é uma função? Porque o 4 ele tinha que estar ligado a só um valor do contradomínio. Está ligado a 2. Então, como ele está ligado a 2, isso aqui não é uma função. Põe a notação. A notação de função ela é composta de duas partes. A primeira é definir uma função e a segunda é dizer qual a sua lei de formação. Muitas vezes vocês vão encontrar funções escritas apenas pela segunda parte. Não tem problema. Quando isso acontecer, a gente presume, a gente aceita que ela é uma função do conjunto real no próprio conjunto real. Igor, mas espera aí, o conjunto real está sendo domínio e contradomínio? Sim. Em funções, a gente pode ter um mesmo conjunto como ele sendo o domínio e o contradomínio. Aqui diz, vamos ler aqui. F é uma função que ela está definida do conjunto A no conjunto B. Lembra lá do diagrama de Venn que tem as setinhas, as flechinhas? Essa flechinha também está aqui. Então, valores de A vão flechar os valores do B, vão atingir, vão encontrar, vão estar relacionados com os valores do B. Então, o A é o conjunto domínio e o B é o conjunto contradomínio. E aí, depois vai ter f de x, essa notação a gente lê f, né? A gente lê letra,
de outra letra, né? Por que que a gente lê letra de outra letra? F, quando a gente fala de funções, geralmente a gente usa as letras F, G e H. A gente pode usar outras, tá? Se a gente quiser, mas geralmente a gente vai usar essa. O valor que está entre parênteses, ele representa a variável, né? Representa a variável que a gente vai usar. Aí, depois desse igual, poderia estar escrito, sei lá, 2x mais 1, 2x mais 2, x mais 5, menos 5x mais 17 milhões. Seriam funções, né? Então, na anotação de função, a gente tem a definição dos conjuntos dela e do nome. E depois, na segunda parte, geralmente na segunda linha mesmo, a gente solta uma linha, a gente tem a lei de formação. Eu esqueci de comentar, mas aqui no texto coloquei parênteses, x, vírgula, y, parênteses. O que é isso? Isso aqui é um par ordenado. Se você voltar lá para a primeira, lá para o começo do vídeo, onde tem o primeiro slide, você vai ver que tem uma tabelinha organizada em que eu tenho um valor de x, digamos, e um valor de y. A gente pode representar esses valores assim. 1 e f de 1, a aula de hoje foi essa. Agora eu gostaria que vocês pegassem essas tabelas que estão no exemplo, na tela, e tentassem descobrir qual a lei de formação delas, tá? Sem no mais. Espero que estejam bem, espero que consigam ficar em casa. Se você puder, fique em casa. Tente lavar as mãos com frequências. E me perguntaram se eu sei quando a gente vai voltar às aulas. Não sei quando a gente vai voltar às aulas presenciais. Por isso que a gente está fazendo as aulas remotas. E espero que estejam todos bem, tá? Abraços.